Olá a todos, eu sou Anderson Dica, sou fundador e CEO da Fueltech e hoje nós estamos aqui para apresentar algumas novidades aí, falar um pouco de história e de inovação e vocês vão acompanhar um conteúdo técnico bem legal aí comigo e com o Luiz aí. Então tá, para quem não me conhece, eu sou o Luiz da Fueltech, né? COO aqui nos Estados Unidos e a gente vai falar então hoje de sonda banda larga. Mas antes disso, vamos falar um pouco sobre a história da Fueltech e inovação. Esse ano, vocês sabem, a gente está completando aí 20 anos, né, de história. Tudo começou, né, no projeto de faculdade lá, 20 anos atrás, e um dos primeiros produtos aí foi exatamente um leitor de sonda banda estreita, na verdade. Banda estreita. Que era a sonda que se tinha na época, aí 20 anos atrás, que se usava, quem se lembra, com um multímetro ainda para olhar. Sonda de um fio, dois fios, né? Mas isso aí ficou para o passado ali em 2007, na verdade, quando a gente lançou um dos primeiros condicionadores de sonda banda larga do mercado. E aquele condicionador que era a WBO2, né, em 2007, logo em seguida recebeu um irmão que era o WBO2 Datalogger para condicionar sonda banda larga. Tive um. E depois a gente foi diminuindo de tamanho e virou Slim, né? Em 2011, uma coisa assim. Por aí. E em 2016 a gente lançou um menor ainda, que era a WBO2 Nano, que é o produto que muitos de vocês aí provavelmente têm no carro, porque esse produto aí se tornou muito popular. Muito bom, pequenininho, funciona bem. Foi muito inovador na época, porque justamente conseguia ler misturas muito ricas aí, especialmente para carros de arrancada, onde é que os números não eram na zona aí do 0,80 de lambda ou 1 de lambda, né? Metanol precisa um monte às vezes, né? Então, agora que a gente sabe um pouco da Nano, né? O que é a Nano? A Nano é um condicionador de sonda banda larga, né? Então, o que é a sonda banda larga? É um sensor que vai lá no escapamento e te diz a relação de combustível e de ar que tu tem no escapamento. E através disso, nesse displayzinho aqui, que vai na FT, né? Conecta na ECU, ela vai te dizer se a tua mistura está rica ou se ela está pobre. Se tu tem muito combustível, se tu tem pouco combustível para aquela quantidade de ar que está passando pelo escapamento. Então, ela te ajuda a acertar, né? E ainda informa a ECU ali na malha fechada para te dar uma outra mãozinha extra, né? Foi um dos grandes saltos, eu acho que na tecnologia, depois com a entrada da linha Power FT, na FT500, lá em 2014, onde é que a gente conseguiu usar essa informação na malha fechada, na correção de sonda, e hoje em dia é assim um facilitador enorme, assim, do tipo, a ponto de que alguns preparadores lá, 10 anos atrás, chegavam a dizer assim, mas então agora não precisa mais de preparador, né? Porque a injeção corrige sozinha a mistura, né? Sim. Obviamente, isso evoluiu a um ponto de que é uma ferramenta muito importante para acertar um carro, não importa se é um carro carburado, até que não precisa nem ter Fueltech. Um leitor de sonda, ele é uma ferramenta importantíssima, inclusive por isso que ela tem o display, né? Ele pode ser basicamente ligado a 12 volts ao terra, se tem um carro carburado, e tu vai enxergar a leitura que tem de ar combustível. Se tu vai modificar, seja no carburador ou na injeção eletrônica, ou se isso vai ser usado para injeção fazer a correção de malha fechada, é um plus a mais, né? Um adicional disso aí. Só que na verdade a gente sabia que tinha muita coisa para melhorar, é um dos princípios assim da Fueltech, de tentar sempre fazer algo diferente, saber algo que possa facilitar mais a vida tanto do usuário, do preparador e também modernizar os produtos, né? Que é a parte da inovação que tu estava falando, né? E esse produto aqui hoje ele tem aí 7 anos de vida, né? Já cumpriu um grande papel e agora nós finalmente apresentamos o novo lançamento da Fueltech, a Nano Pro. Esse aqui é um produto que nos enche de orgulho, né? Porque a gente vem trabalhando no desenvolvimento desse produto que, apesar de ser tão pequeno, é um produto de grande importância para qualquer aplicação de uma Fueltech ou de carro preparado para quem gosta de performance. Tô com uma ligada na mão aqui, eu já tô empolgado, né, cara? Olha só que legal. Comparando com as duas aqui, né? Olha só, não mudou muito o tamanho, mas de cara já dá para ver. O display não tem nada a ver, né? Mas olha só. É touchscreen. Cara, é touch. Essa daqui foi a melhor sacada, né? Cara, que bacana, né? Que bacana. Então, o mesmo conector. Então, por exemplo, se tiver um carro que já tem instalado a Nano, simplesmente tira a Nano, compra uma Nano Pro sem chicote e ela sai funcionando já no mesmo chicote. Então, instalação totalmente plug and play com a Nano. Esse era um dos nossos princípios aí para facilitar, até porque os conectores já na Nano já eram conectores automotivos vedados
Prova d'água, né? A prova d'água. Prova d'água, né? Então, essa parte do conector já tinha um upgrade considerável aí há 7 anos atrás. O que faltava era exatamente adicionar mais funções e ter mais uso para esse produto. Sim. E aí que eu acho que a gente vai surpreender vocês aí, porque muitos de vocês não pensam, mas o que mais um condicionador de sonda pode fazer? Cara, ó, vou começar pela coisa simples, tá? Atrás, ó, a fixação dela, olha só, bem mais bacaninha, né? Agora tem embuchado aqui com rosca, bem mais bacana, não vai ter tanto risco de botar um parafuso maior ou algo do tipo, danificar o produto. Então, ela começou por ali. O tamanho é quase o mesmo, então a gente manteve o nano, né, no nome, porque ela é ainda muito pequena, né, muito abaixo da média de qualquer outro produto. Só que agora com a tela touch, cara, isso aqui é demais. Com a tela touch agora tu tem outros gauges na tela. Ela lê via CAN as coisas da FT e ela pode exibir outras coisas, não só exibir, ela também agora é botão. Então muitos de vocês aí conhecem esses produtos aqui que é o Switch Panel, né? Ele é basicamente a função do Switch Panel é para ser um painel de botões ligados via CAN na Fueltech, é uma maneira de expandir o número de canais da Fueltech, permitindo acionar ou desacionar alguma função da Fueltech através da rede CAN num Switch Panel. Só que na verdade agora a gente incorporou a função Switch Panel na própria Nano Pro. Então tu consegue trocar telas e ter botões configuráveis na Nano Pro que às vezes tu não tinha acesso na tela da ECU, ou às vezes daqui a pouco coloca ela no cofre do motor e ela serve como um display remoto para a Fueltech também, não só mostrando informações, por exemplo, como pressão de óleo, ou pressão de combustível, ou alguma informação relevante que tu queira ver naquele outro lugar que ela está instalada, mas ela também pode ser o botão de start do motor, o botão de ligar o motor, pode ser o botão do data logger, ar-condicionado, two-step, qualquer coisa que tu possa fazer via CAN. Qualquer botão CAN que antes, obrigatoriamente, a gente tinha que ter um switch panel ou algo do tipo, agora a Nano substitui ou aumenta, né? A opção agora é tua. Vamos dar um exemplo. O cara lá tinha um switch panel já 5, cara, eu precisava de um botão, faltou um botão na minha linha, bota uma Nano Pro, agora esse botão pode estar na Nano Pro, né? E na verdade então, isso aqui virou um produto 3 em 1, né? Ele além de um condicionador de sonda, é um display remoto, né? Um display que possa ser instalado em outros lugares e ainda é um switch panel, de certa maneira que tu possa acionar ou desacionar alguma função da Fueltech aí. E se vocês viram enquanto a gente estava conversando, estava apertando o botão. São até 5 telas, tá? E nessas 5 telas tu customiza, tu diz o que tu quer. Então, por exemplo, aqui, ó, tem uma rapidinha aqui, ó. Eu tenho a sonda, ó, que nesse caso está dizendo high, porque a gente não tem nenhum motor ligado, né? Só tem uma sonda pendurada. E na outra tela aqui eu tenho, ó, rotação do motor, pressão e temperatura do motor. Então agora, ó, tu pode botar lado a lado uma, ó, não preciso ver o valor das duas sondas. Uma me diz umas coisas diferentes, a outra me diz o valor da sonda. Cara, isso aqui é sensacional, hein? E a própria interface gráfica com touchscreen permite com que ela possa ser configurada sem ter um software de PC ou sem ter uma Fueltech sequer. Então, o usuário pode vir nela, nos menus dela, configurar os botões, configurar que função quer que seja, configurar as informações que quer mostrar, a cor, os detalhes do tamanho do instrumento. Tem várias configurações de interface ali, exatamente no nosso padrão Fueltech de interfaces gráficas, né? Oh, e tela é colorida, viu? Exato. Então dá para mudar o gauge e cada display, eu quero esse aqui vai ser vermelho, esse aqui vai ser amarelo e ele ainda tem alarmes embutidos. Então, por exemplo, a gente pode botar ali, por exemplo, pressão de óleo. Se tiver abaixo de um valor, ele pisca vermelho, se tiver acima do valor, pisca vermelho, se ele tiver no valor normal, ele é só o valor. E essas informações, só relembrando, elas vêm via CAN se vocês tiverem esses sensores conectados na Fueltech. Então, uma própria FT450 acaba tendo uma possibilidade de ter pode ser uma 450, pode ser uma FT500, uma FT550, uma 600. E esse também é um produto da nossa nova linha Vision FT, exatamente trazendo a nossa visão de futuro, né? Olha só, faltou um detalhe importantíssimo. A gente vivia, às vezes, ouvindo pessoas falar, mas eu queria usar uma sonda 4.9. E agora, Anderson? O projeto desse produto também nos permitiu fazer a compatibilidade com praticamente todos os sensores existentes de banda larga no mundo. Como vocês já viram, né, a 4.2, a Bosch LSU 4.2 é um dos sensores mais comuns e mais utilizados, que funciona muito bem para diversas aplicações. Acessível, fácil de encontrar. Mas ao longo dos anos a própria Bosch lançou a versão 4.9, que é um sensor que em alguns mercados, inclusive, ele tem um preço menor. Ele já se tornou bastante popular em vários carros. O conector é diferente, então a gente tem as variações de chicotes para cada conector. E essa sonda, se você configurar na própria tela da Nano Pro, você pode selecionar uma 4.9. E, inclusive, tem a mais nova Bosch LSU 5.2, que essa sim é um sensor super novidade, um sensor que ninguém ainda praticamente tem no mercado, mas a gente já conseguiu deixar o produto compatível com a 5.2.
E a diferença desses sensores é um assunto que a gente vai entrar em outro vídeo, porque cada um tem uma particularidade, algum benefício. Complexo. É um pouco complexo, a gente mesmo está entendendo e estudando, mas poder compatibilizar com qualquer tipo de sensor abre muito o range de possibilidades de uso do produto. Até mesmo para entender, né, em longo prazo, qual que é a melhor aplicação, né, para cada um, né, e qual mercado tem maior facilidade de achar o sensor ou algo do tipo. Exato. E, por exemplo, aqui nos Estados Unidos é muito comum a aplicação da sonda NTK também, de banda larga, inclusive nos carros a metanol, por exemplo, que nem aqui a gente está olhando o carro do Ryan Martin, do Corridas Proibidas, do Street Outlaws, né? Ele, por exemplo, eles utilizam há muitos anos essa sonda de laboratório que se chama NTK, só que para utilizar ela, eles precisavam ter um condicionador específico que chama álcool hot oil, que inclusive a gente nem comercializa no Brasil, pelo preço desse produto, dessa combinação é muito caro. É proibitivo no Brasil. É proibitivo no Brasil e não faz tanto sentido. Mas nos Estados Unidos, agora, quem tem um álcool hot oil vai poder substituir por 2 Nano Pro, podendo manter exatamente o mesmo sensor. E também abre toda a compatibilidade com a família de sensores NTK. Exatamente. Que em alguns mercados, inclusive no mercado brasileiro, pode começar a ser utilizada em conjunto com a Nano Pro. Então, a variedade de sensores aí vai agora permitir muito mais aplicações aí utilizarem um condicionador de sonda banda larga. Cara, que sacada. É muita coisa num produto muito pequeno, né? Isso aqui é impressionante. Então, a nova Nano Pro 3 em 1 condiciona a sonda, basicamente qualquer sonda, vamos dizer, né? Não é qualquer, mas quase. É um switch panel, né? E é um display personalizável. E tem mais algumas coisas muito importantes. A parte de diagnóstico é uma coisa que a gente se preocupou bastante, porque hoje quem tem uma Fueltech, quem, por exemplo, trabalha com carro de competição, sabe o quão importante é o data logger, saber informações, o que está acontecendo no veículo, no motor, e a gente trouxe isso para um nível mais avançado ainda, que a gente tem agora um diagnóstico avançado do que está acontecendo com o sensor. Então, não somente a leitura individual de lambda ou de sonda de cada sensor que tem no motor, a Nano Pro consegue detectar e medir internamente a temperatura que está no aquecedor da sonda. Ela consegue saber o percentual do Dutch Cycle, o percentual que está sendo acionado, o aquecedor dentro da sonda, e consegue saber a leitura em ohms da própria aquecedor da sonda. Esses 3 canais, eles vão diretamente via CAN para o data logger da Fueltech, e a gente consegue ter um diagnóstico perfeito para saber, inclusive, quando aconteceu algum problema. E é uma das coisas que a gente, ao longo dos anos, a gente vem brigando, por exemplo, com carros de altíssima performance, onde o volume de combustível no escapamento, e às vezes combustível mal rico, assim, ele esfriava a sonda de uma maneira que a gente não conseguia saber por que ela parava de ler. E agora, com esse diagnóstico, a gente consegue entender exatamente se o aquecedor está, por exemplo, fazendo o seu trabalho, se a leitura da temperatura interna está correta, inclusive se a temperatura interna do aquecedor está fora do padrão, a leitura perde precisão. Então a gente consegue saber, inclusive, aumentar muito a precisão de condicionamento da sonda de banda larga. E também, aproveitando essa informação e aproveitando essa capacidade de gerenciar o aquecedor, a gente tem 3 modos de aquecimento da sonda, que são o modo normal, que faz o aquecimento normal, por exemplo, que é padrão de qualquer sensor. A gente tem o modo rápido, que a gente percebeu que alguns sensores eles permitem, algumas aplicações precisam que o sensor aqueça mais rápido para que não demore tanto para começar a leitura. Por exemplo, o carro tem que ligar e tem que sair com a sonda o mais rápido possível aquecida. E também a gente tem o modo controlado, que a gente consegue limitar a corrente de aquecimento da sonda. Isso ainda associado a outra capacidade que a gente pode fazer, aquecer a sonda somente, por exemplo, quando tem RPM do motor ligado. Então, aqueles casos que uma sonda de repente estraga porque ela está recebendo combustível sendo líquido, por exemplo, o escapamento no motor a metanol ou pega etanol, muito cru, né? Que está o combustível cru no escapamento que danifica a sonda, pode ser aquecida só depois disso. Então, tem várias novidades aí tecnológicas que se pode utilizar nesse sensor para quem é aquele nível mais alto de tecnologia, aquele nível mais alto de controle que busca para um produto. E ainda, tudo isso é compatível com qualquer ECU do mercado, né, de certa maneira, porque a gente tem uma saída analógica. Então, mesmo a ECU não Fueltech, ela pode utilizar a saída analógica, que é uma saída de 0 a 5 volts, e ter essa leitura de sonda aí. Obviamente, alguns dos recursos não vão estar acessíveis, porque precisam de uma FT precisa da CAN, né? para configurar ou para ter o benefício disso aí, mas serve, inclusive, num carro carburado, né? Sim, o cara tem um carburador, né? Precisa ver como é que tá a mistura, porque, cara, isso aqui é uma mão na roda. Agora ele vai ter, e ele ainda pode, por exemplo, eu tenho uma outra sonda, mas eu vou usar no meu carburador uma 4.9, cara, agora pode. Né? Então, tipo, aumenta muitas possibilidades, né? Aumenta muitas possibilidades. Mas e aí, quando que vai estar disponível? Imediatamente.
quem está assistindo esse vídeo agora pode entrar já no site da Fueltech, nossos revendedores também. Esse produto já está disponível no site imediatamente. A gente está fazendo um lote inicial aí. Talvez falte aí, a gente não sabe exatamente a demanda, mas o produto já está disponível. Corra lá no site e compre o seu.